Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero te convidar para a nossa aula de número 47 da obra O Livro dos Médiuns. É sempre bom lembrar e comentar a obra basilar fundamental para você que quer compreender espiritismo, fenômenos espirituais, fenômenos espíritas, sobretudo o fenômeno mais que natural, pois faz parte da natureza, inclusive, e sobretudo da natureza humana, a mediunidade. Bom, vamos então dar início à nossa aula. Nossa aula hoje nós vamos, Allan Kardec faz uma coisa muito interessante, nós vamos para o item 94 da segunda parte, capítulo 5, manifestações físicas espontâneas. É muito interessante, aliás, você que acompanha já desde o início, sabe que cada aula ela é a continuação, ou ela está ligada à aula imediatamente anterior. Na quase totalidade é assim. E a de hoje é muito interessante nesse sentido, porque Kardec vai aludir a uma fenomenologia ou acontecimentos que nós abordamos nas aulas anteriores, sobretudo na aula anterior, de número 46. Portanto, se você não viu a aula 46, é interessante assisti-la primeiro, para depois iniciar aqui a aula 47. Pois Kardec já inicia o item 94 da seguinte forma: não citaremos a esse respeito senão o diálogo provocado a propósito dos fatos que se passaram em junho de 1860 na rua de Noyers, em Paris. Encontrar-se-ão os detalhes na Revista Espírita, número de agosto de 1860. Então, Kardec já está aludindo aqui a um acontecimento que ocorreu nesse endereço enfim, e fala também da matéria, né, com muito mais detalhes na Revista Espírita de número de agosto, de junho de 1860. E aí então já fica aí o dever de casa, né? Corre depois, já vai lá na Revista Espírita para vermos na íntegra, não é? E aqui ele fala da intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidões especiais, aquela pessoa que tem mediunidade e nem percebe que tem, ou não tem consciência que tem, dentre outras coisas. Bom, houve a evocação do Espírito São Luís, né? O item 94, ela tem uma série de subitens, né? Tem, inclusive, 7 subitens. Foi feita uma evocação ao Espírito de São Luís acerca de um certo acontecimento nesse endereço aqui na rua de Noyers, em Paris. Então, a São Luís foi dirigida a seguinte palavra: teríeis a bondade de nos dizer se os fatos que se diz terem se passado na rua Noyers são reais? Quanto à possibilidade, não duvidamos. Os fatos de mover móveis do lugar, espatifar roupas, rasgar, fazer bagunça no quarto inteiro, pedradas jogadas na janela a ponto de quebrar até a vidraçaria, dentre outros fatos também. A resposta que São Luís deu foi a seguinte: sim, esses fatos são verdadeiros. Somente a imaginação dos homens os aumentarão, seja por medo, seja por ironia, mas repito que são verdadeiros. Estas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco às custas dos habitantes do lugar. Interessante. E essa resposta ela é muito interessante, porque, inclusive, o Espírito São Luís adverte que a gente enxerta, né, que a gente aumenta, que a gente põe aí um pouco
da nossa contribuição. A gente contribui também na descrição dos fatos. Isso parece ser inegável, isso parece ser incontestável de não acontecer, ou seja, de você sempre acrescentar alguma coisa. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio? Você ia dizendo uma coisa no ouvido da pessoa e a pessoa ia dizendo a coisa no ouvido da outra. Às vezes a mensagem chegava do outro lado, embora que tenha ainda um conteúdo da mensagem inicial, mas ela chega totalmente distorcida. Muito interessante essa advertência do Espírito São Luís. Bem, aí a segunda pergunta, né, ou o segundo subitem. Há nessa casa uma pessoa que seja causa dessas manifestações? Olha só, que fique bem claro. Na verdade, o que Kardec perguntou é: há um médium, né, nessa casa? Resposta: são sempre causadas pela presença da pessoa à qual se ataca. É que o espírito perturbador, vendo o habitante do lugar onde está, quer lhe fazer traquinices ou mesmo procurar desalojá-lo. Muito interessante. São sempre causadas pela presença da pessoa a qual se ataca. São sempre causadas pela presença da pessoa a qual se ataca. O mais importante é perceber que sim, há um médium presente nessas circunstâncias, né? Muito interessante. A terceira pergunta, né? Perguntamos se entre os habitantes da casa há algum que seja a causa destes fenômenos por uma influência medianímica espontânea e voluntária. Olha só, Kardec era bem incisivo, né? Ele, quando não se conformava com a resposta, quando a pergunta demandava um detalhe ou uma circunspecção a mais, Kardec não desistia, não. Por isso que ele pergunta: há uma pessoa, há um médium, então, que por uma força medianímica ou mediúnica provoca esses eventos? Olha a resposta de São Luís: é bem necessário. Sem ele, o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção, fica inativo até que uma natureza que lhe seja conveniente se apresente nesse lugar. Quando essa pessoa chega, se diverte o quanto pode. Olha que interessante, o espírito habita esse lugar, mas enquanto não há uma potência a qual esse espírito possa se utilizar, ele nada pode fazer. Muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Quarta pergunta, né? O quarto subitem. A presença dessa pessoa nos próprios lugares é indispensável? Olha só, olha que pergunta capciosa. A presença dessa pessoa nos próprios lugares é indispensável? É o caso mais comum, e este é o fato que citais. Por isso disse que sem isso o fato não ocorreria, mas não quis generalizar. Há casos que a presença imediata não é necessária. Observe que São Luís, gente, que resposta. Olha, a questão que Kardec perguntou é necessária, a questão direta foi: é necessária a presença de um médium para que esses fenômenos ocorram? E olha a resposta, eu vou repetir: é o caso mais comum, e este é o fato que citais. Por isso disse que sem isso o fato não ocorreria, mas não quis generalizar. Há casos que a presença imediata não é necessária. Trocando em miúdos, sendo bem direto, sim, é possível haver essa manifestação sem a presença de médiums. Interessante, né? Muito interessante. No subitem quinto, na pergunta de número 5, Kardec assim se expressa: esses espíritos, sendo sempre de uma ordem inferior, a aptidão a lhes servir de auxiliares a uma presunção desfavorável para a pessoa? Isso anuncia uma simpatia com os seres desta natureza? Deixa eu repetir. Esses espíritos, sendo sempre de uma ordem inferior, a aptidão a lhes servir de auxiliares é uma presunção desfavorável para a pessoa?
Isso anuncia uma simpatia com os seres desta natureza? Resposta: não precisamente, porque essa aptidão se prende a uma disposição física. Entretanto, anuncia muito frequentemente uma tendência material que seria preferível não ter. Porque quanto mais se está elevado moralmente, mais se atrai os bons espíritos, que afastam necessariamente os maus. Aqui traz toda uma teia, né, de causas e consequências. Vejamos a própria natureza das manifestações. A perturbação em si, a batida nos móveis, o movimento de móveis, a quebradeira de vidraças, o espalhar de roupas, às vezes rasgar, toda essa questão bem material e bem, digamos assim, bem perturbadora, né? Típico, obviamente, de espíritos mais atrasados, porque, convenhamos, espíritos mais evoluídos moralmente, eles não vão se prestar a esse tipo de serviço, a esse tipo de trabalho. Assim como nós, eu acredito que nem eu, nem você que está me ouvindo, nenhum de nós vai chegar num compartimento de uma residência, seja ela qual for, e revirar as coisas, revirar gavetas, derrubar móveis, ficar fazendo batidas inadvertidas. Eu acho que nenhum de nós vai fazer isso. E somos nós. Somos nós, o que somos nós. Aliás, não vamos esquecer que nós somos espíritos também. Apenas estamos encarnados, mas somos espíritos também. Então eu acho que esse enfoque que São Luís dá é interessantíssimo quando ele diz a aptidão se prende a uma disposição física, né? A uma predisposição física, e depois lá na frente ele fala uma tendência material que seria preferível não ter. Do próprio médium, né, que atrai esse tipo de espírito, tanto é que no final ele diz, quanto mais se está elevado moralmente, mais se atrai os bons espíritos, que afastam necessariamente os maus. Então, o médium, ele atrai bons ou maus espíritos, dependendo da aptidão moral e material que ele tenha. Quanto mais materialmente ele for apegado, quanto mais moralmente ele for elevado, vai definir, vai determinar o tipo de espírito que ele atrai. Interessante, né? Digno de muitas reflexões. Bom, sétima pergunta, ou sétimo subitem. Uma vez que as manifestações espontâneas são frequentemente permitidas e mesmo provocadas com o objetivo de convencer, parece-nos que, se certos incrédulos delas fossem pessoalmente o objeto, seriam mais forçados a se renderem à evidência. Queixam-se algumas vezes de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos o fazer-lhes dar alguma prova sensível? Interessante, né? O cético, né? O incrédulo que reclama de que, olha, eu acreditaria se isso acontecesse comigo, na minha presença, sob o meu olhar, e geralmente não é isso que acontece. É isso que Kardec está perguntando, né? Daí os espíritos não poderiam, para essas pessoas aparecerem e mostrar que é possível que o fenômeno ocorre? Olha a resposta que São Luís dá. Os ateus e os materialistas não são a cada instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do seu pensamento? Não são, os ateus e os materialistas não são a cada instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Verdade, né? Aliás, Jesus dizia, né? Jesus disse certa vez: felizes aqueles que não viram e creram. Pois ele diz assim, mesmo aqueles que viram não creram, né? Então não é o fato de ver que você vai passar a acreditar.
Quando você não acredita, eu já testemunhei muito isso, quando você não acredita, mesmo vendo, você não acredita, você vê e aí acaba o fenômeno e você diz, não, eu preciso ver de novo. E se acontecesse de novo, você diria, não, eu preciso ver mais uma vez. E ficaria nesse ciclo. Não é o fenômeno em si, é você que decide acreditar ou não. E aí, claro, é de fórum íntimo. Bom, São Luís continua. Os fariseus que lhe diziam, mestre, faze-nos ver algum prodígio, não se parece com os de vosso tempo que pedem que lhes façais ver manifestações? Se não estão convencidos pelas maravilhas da criação, menos estariam quando os próprios espíritos lhes aparecessem da maneira menos equivocada, porque seu orgulho os torna como cavalos empacadores. Incrível, sabe? Maravilhosa resposta, sobretudo quando São Luís diz assim: se não estão convencidos pelas maravilhas da criação. Eu vejo, sabe, tanta gente procurando atrás de milagres. Uma vez um amigo meu, Marcos, milagre existem? Eu falei, existe sim. Não na acepção que você pensa, mas vê o sol, vê a metamorfose da borboleta que se torna, aliás, da lagarta que se torna uma borboleta, vê uma semente julgada por nós insignificante, mas você enterra e na rudeza da terra, com água aquecida pela luz solar, voa lá, tempos depois ela cresce, dá uma frondosa mangueira, e nós provamos dos frutos dulcíssimos dessa mangueira. Isso não é um milagre? O nascimento de uma criança, né? Nascimento de duas células invisíveis a olho nu, um espermatozoide e um óvulo juntos formam uma célula zigótica, uma espécie de ovo. 9 meses depois, um novo ser vivo aparece. Eu poderia ficar aqui dizendo o dia inteiro, ou descrevendo, ou listando milagres entre aspas, claro, milagres que estão diante de nós e fechamos os olhos para isso. Aí querem que os espíritos demonstrem coisas. Eu acho que é muita arrogância do ser humano, sabe? Muita arrogância mesmo. Aliás, como São Luís diz aqui, porque seu orgulho os torna como cavalos empacadores, né? É o orgulho do ser humano que não procura entender, ele só procura duvidar. E São Luís continua. As oportunidades de ver não lhes faltariam se as procurassem de boa fé. E é por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que faz para aqueles que procuram sinceramente se instruir, porque não recompensa senão aos homens de boa vontade. Sua incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Vede bem que ela não impediu a expansão da doutrina. Cessai, pois, de vos inquietar por sua oposição, que está para a doutrina, como a sombra está para o quadro, e lhe dá a maior realce. Que bonito, né? A sombra realça o quadro e ela é a oposição, né, do objeto. Muito interessante. Que méritos teriam se fossem convencidos pela força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade por sua teimosia, e essa responsabilidade será mais terrível do que pensais. Bem-aventurados os que creem sem terem visto, disse Jesus. Bem-aventurados os que creram sem terem vistos, porque estes não duvidam do poder de Deus. Olha, relê esse subitem, essa pergunta 7, em casa, fica como dever de casa também. Releia, porque vale muito a pena, tem muita coisa aqui, muito maravilhosa mesmo, essa resposta do São Luís, muito interessante mesmo. Vou até registrar aqui, ó, no meu livro, coloquei como interessante aqui, ó. Muito interessante mesmo. Bom, e para terminar o item 94, tem uma última pergunta. Acreditas que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe alguma explicação? Acreditas que seria útil? A pergunta é a São Luís, tá?
Acreditas que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações? Olha a resposta que São Luís dá. Evocai-o se quisereis. Aliás, perdão. Evocai-o se quereis, mas é um espírito inferior que não vos dará senão respostas bastante insignificantes. Incrível, né? Evoca se é o que você quer, não tem problema não. Aliás, vede aqui o que a doutrina espírita prega. Não tem problema evocar, gente. Não tem. O próprio está aqui São Luís, evoca se quiser. Mas saber qual a resposta vai obter. Muito o que pensar, não é? Muito o que refletir. Muito o que refletir mesmo. Bom, vamos terminar por aqui a aula de hoje. Já tem muito o que estudar, né? Muito o que refletir. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.